6 minutos, vamos à entrevista do dia. Eu recebo aqui no estúdio o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, o senador no governo de Jair Bolsonaro, foi secretário especial da Previdência Social de 2019 a 2020 e ministro do Desenvolvimento Regional de 2020 a 2022. Por isso, já começo perguntando ao senhor sobre a farra do INSS. O Portal Metrópole, senador, foi quem começou a denunciar as fraudes em dezembro de 2023 e as apurações dão conta de que os descontos indevidos aos aposentados e pensionistas começaram durante a gestão dos senhores de Jair Bolsonaro e que o senhor estava ali como ainda secretário, de Previdência Social. Baseado nessas reportagens, o senhor pediu o bloqueio e a quebra de sigilo de entidades poupadas pela ação protocolada pela Advocacia Geral da União. Na ação, a AGU pediu o bloqueio de 2,56 milhões de reais de 12 associações de aposentados. Como o senhor tem acompanhado as investigações? Muito bom dia, senador, e muito obrigada pela presença. Bom dia, Natália. Bom dia àqueles que nos acompanham aí pelo Metrópole. Importante a pergunta e ao longo de 30 anos, desde 1991, e o primeiro ACT assinado em 1994 entre a CONTAG e a Previdência Social, o primeiro governo ao longo desses 30 anos que se incomodou em fazer um ataque às fraudes no INSS, notadamente nos descontos associativos, foi o governo do presidente Bolsonaro. Então, aquela máxima do Lênin de acuse do que você faz, nunca foi tão presente. O governo apresenta no início da administração uma medida provisória de combate a fraudes, onde nós retiramos a condição cartorária dos sindicatos rurais, que historicamente abasteceram a CONTAG de associados, que autorizavam descontos associativos sem saber que o estavam fazendo. As mulheres, no caso, 55 anos e homens com 60, ao preencherem formulários que lhe proporcionariam a condição de aposentadoria, de fato, e sem o seu conhecimento, estavam dando autorização para que esses descontos ocorressem, e isso acontece há mais de 30 anos. Nós identificamos o problema, retiramos essa condição cartorária dos sindicatos rurais e passamos para as EMATEs regionais. Tanto é verdade o que eu afirmo que a CGU fez uma verificação estatística das pessoas que estavam contribuindo, e 97% deles, inclusive associados à CONTAG, disseram que não sabiam que estavam fazendo esses descontos, porque são pessoas analfabetas ou semi-analfabetas que foram enganadas para serem roubadas durante um período longevo. Então o governo Bolsonaro resolveu o problema em relação à questão dos sindicatos rurais. Só que nós também propusemos naquela oportunidade a revalidação do cadastro. É bom lembrar que o governo Bolsonaro inicia a administração sem base parlamentar. O governo não negociou ministérios. Nós tínhamos 23 ministérios, o governo atual tem 39. Nós administrávamos com frentes parlamentares. Então, houve uma resistência muito grande no Congresso Nacional, da CONTAG, que se articulou com a esquerda e partidos até de centro, e eles conseguiram adiar essa validação do cadastro para 3 anos e, posteriormente, com o Jabuti em uma medida provisória, e retiraram em definitivo esse processo. Agora ficou claro, porque o próprio ministro Volney afirmou há pouco menos de 3 ou 4 dias atrás, de que os mecanismos de controle que impediam essa farra foram retirados, foram amenizados durante o governo do presidente Lula. E quem fala é o ex-secretário executivo do Ministério da Previdência e atual ministro da Previdência, não sou eu. Então, por ocasião da CPMI, vai ficar cada vez mais claro o que ocorreu. Nós terminamos o ano de 2022 com um pouco mais de 2.600.000, 2.800.000 associados. Chegamos em meados de 2025 com 9.600.000, um acréscimo de mais de 7 milhões de novos associados que de repente descobriram, contém ironia,
né, que essas associações tinham vantagens extremas para os aposentados. Na verdade, houve um roubo sistemático, planejado, né, e a República Sindical foi extremamente beneficiada. Eu falo das associações ligadas a sindicatos que convenientemente estão fora dessa investigação seletiva que o governo promove. Mas a CPMI vai colocar à luz do dia o que ocorreu e eu não tenho dúvida que os responsáveis serão punidos e provavelmente isso não se repetirá no futuro. Senador, sobre a CPMI do INSS, né, que deve começar no segundo semestre, agora a gente já está na semana final antes do recesso lá no Congresso, como que vai ficar ali a relatoria, né? O PL quer pegar essa relatoria, um dos nomes que estavam sendo ventilados era da Coronel Fernanda, até nas apurações aqui dos nossos colunistas, dos nossos repórteres, tinha uma impressão de que ela não estaria preparada para tudo que poderia acontecer, porque tem pouco tempo ali de Congresso e a presidência pode ficar com Omar Aziz, que já é um parlamentar com muita experiência. Como que ficou essa questão? Deve ser mesmo a Coronel Fernanda ou outra pessoa do próprio PL? Bom, Natália, nós estamos aguardando a definição dos membros da CPMI. Eu, particularmente, já fui indicado pelo meu partido, serei suplente. Por razões até éticas, eu entendi que não deveria, né, estar lá como titular, mas também não devo me furtar a fazer a discussão, a apresentar argumentos, inclusive ficarei lá no papel de coordenação, né, dos deputados e senadores que fazem a oposição na casa, entendendo que essa não é uma ação de um governo, isso é uma política de Estado. Nós estamos falando aí do provento de alimentos de milhões de brasileiros, né, que passaram toda a sua vida contribuindo, né, para terem uma velhice segura, né? Então, mesmo aqueles que fazem parte da base do governo, o que nós esperamos é que eles tenham espírito público e entendam que nós precisamos punir os responsáveis para que isso não se repita no futuro. Então, esse processo é um processo de negociação. Nós estamos falando com o presidente Davi, com o presidente Hugo, da necessidade de termos equilíbrio nessa CPMI. Caso alguém ligado ao governo seja presidente daquela comissão, o relator seja alguém que tenha isenção, não necessariamente de oposição. Queremos alguém que tenha independência, espírito público e, sobretudo, não tenha conceitos prévios, porque da nossa parte nós não temos o que esconder. Nós estamos absolutamente tranquilos porque viemos de um governo que combateu a corrupção institucionalizada dentro da Previdência. Ao longo de um ano e meio, por exemplo, de 2019 a 2020, mais de 11 bilhões de reais de fraudes, as mais diversas, foram evitadas. Seguro-defeso, a própria questão, né, da fraude na concessão da aposentadoria rural, problemas ligados à questão da perícia médica, enfim, uma série de ações que nós implementamos permitiram os controles necessários para evitar a corrupção que sempre ocorreu na Previdência, até pelo seu volume, pelo seu tamanho, né, pela sua importância, mas os governos têm o dever de garantir a isenção, a rigidez e, sobretudo, a capacidade do sistema previdenciário brasileiro de prover no presente e no futuro os alimentos e a segurança àqueles que se aposentam no país. Então, o que nós esperamos é que haja equilíbrio por parte do Congresso Nacional e que a apuração seja isenta e que nós possamos identificar esses malfeitores, né, e puni-los, né, independente do viés político, ideológico de quem quer que seja, porque isso é um crime, eu diria, contra a humanidade. Eu faria uma analogia que, da mesma forma que é terrivelmente hediondo você suprimir recursos de merenda ou de saúde, merenda para criança ou saúde para a população brasileira, eu diria que seja até maior a gravidade de você retirar recursos de pessoas fragilizadas do ponto de vista de entendimento do que está acontecendo, porque foram aqueles mais frágeis do ponto de vista de escolaridade, até de um analfabetismo formal, informal, que foram enganados no final das suas vidas.
Senador, o senhor teve uma participação forte na CPI da Covid-19, né, da pandemia, lá também do meio para frente, né, para o final do governo de Jair Bolsonaro. E o senhor acredita que essa CPMI do INSS é quase que como uma revanche da direita em relação ao governo atual, já que uma CPI dessa é sempre muito complicada para o governo atual, assim como foi para o governo de Jair Bolsonaro, a CPI da Covid-19, a CPI do INSS deve ser um ponto complexo aí para o governo de Lula. E o senhor acredita nisso, né, que é uma forma de revanche da direita? Olha, eu não vi na época do governo do presidente Bolsonaro, eu não participei da CPI, porque na época eu era ministro e me descompatibilizei em março de 2022 para concorrer ao Senado. Mas eu não vi por parte do presidente Bolsonaro e do seu governo o trabalho que foi feito pelo governo do Lula de evitar a CPI. Né? O governo talvez tenha sido até um pouco, sentiu-se muito confortável no processo, né? E de repente, apesar do governo ser governo, a CPI foi dominada pela oposição. Foi a CPI que aconteceu no Senado da República com maioria de membros ligados à oposição ao governo do presidente Bolsonaro. Não é o que a gente está vendo agora, há um certo desespero. Né? Nós estamos assistindo várias tentativas do governo de evitar que ocorresse a CPMI e agora com ela como um fato irreversível, a tentativa de ocupar a CPMI com uma tropa de choque. Isso tem sido dito na imprensa, de pessoas que eventualmente possam evitar que a apuração, que as investigações ocorram com a profundidade e com a responsabilidade que a sociedade brasileira espera. A CPI é um instrumento da oposição, por isso que ela foi criada. Né? O Congresso Nacional ele tem o dever constitucional de fiscalizar atos do Executivo. E quando os atos são graves, está previsto na Constituição brasileira, no regimento das duas casas, né, a possibilidade de se instalar uma comissão que, de uma forma mais organizada e estruturada, busca entender o que ocorreu e apresenta propostas de resolução daquele problema, desde projetos de lei até denúncias de indiciamento dos eventuais culpados. Então, o que nós esperamos, nós, o povo brasileiro como um todo, e aqui eu não tenho dúvida que é o sentimento de todos os aposentados e todos aqueles que se indignam com esse tipo de prática deletéria que ocorre contra o país e contra os aposentados, é que nós temos isenção, imparcialidade, e que tenhamos aí o espírito público de todos aqueles que vão ingressar nessa comissão. Eu não vejo como normal que alguém se proponha, mesmo do governo, a entrar nessa comissão para evitar, né, que nós possamos chegar ao âmago da questão, ou seja, identificar os culpados. Além disso, o senhor está muito atento ao caso do IOF, né? E apresentou o projeto de decreto legislativo, o PDL, para assustar os efeitos dos decretos 12.466 e 12.467, editados nos dias 22 e 23 de maio pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Por que, para o senhor, o governo extrapolou a natureza extrafiscal e regulatória do imposto ao adotá-lo como medida central para o equilíbrio fiscal de curto prazo? Esse ponto da PDL foi outra tensão com o governo federal. O senhor não acha que essa tensão só prolonga a discussão e não leva a lugar algum de forma concreta? Quais são as sugestões da oposição? Eu lembro que a audiência de conciliação entre Legislativo e Executivo no STF é amanhã. Bom, primeiro a gente está tratando aí da consequência da política temerária, atabalhoada, absolutamente desconexa que o governo federal vem implementando na área fiscal. Né? Eu não vou rememorar o primórdio, mas lembrar que há uma prática recorrente desse governo de apresentar um orçamento sem que nós tenhamos a previsão das receitas de forma escorreita. Vou explicar. Esse orçamento desse ano, exemplo do ano passado,
apresenta receitas que não vão se realizar, como o caso do CARF. O governo apresentou 28 bilhões de reais de receita, né, e despesas que estão subestimadas, né, ou não foram simplesmente levadas ao orçamento, como é o caso dos fundos necessários a fazer a compensação fiscal da reforma tributária na ordem de 8 bilhões de reais. O governo não apresentou os recursos para suportar o programa Pé de Meia, que seriam 12 bi, apresentou 1 bilhão de reais. O governo não apresentou, né, as despesas reais do BPC e da Previdência. Nós estimamos aí mais de 20 bilhões de reais de déficit. E quando sai o primeiro relatório quadrimestral, né, se verifica que a mentira que foi apresentada à sociedade com um orçamento que teria um superávit de 15 bilhões, na verdade tinha um déficit de mais de 80 bilhões, é escancarada, porque a mentira tem pernas curtas. E o governo aparece com a solução mágica, que é o aumento do IOF, e com um discurso recorrente de narrativa de nós contra eles, de que isso, na verdade, implica em tributar ricos, né? Então, é uma outra inverdade do governo, que é dita de inocência, assim, com uma cara de pau que impressiona, né? Então, para aqueles que estão nos assistindo, o IOF, além de ser um imposto que não tem essa natureza fiscal, porque os impostos, via de regra, precisam de noventena, ou seja, 90 dias para serem implementados, de anualidade, serem aprovados no ano para serem implementados no ano subsequente. O governo busca um atalho através de um imposto que impacta diretamente, e eu diria de uma forma majoritária, a população mais pobre. 73% da população brasileira está endividada, e aqueles que estão endividados e pagam empréstimos, pagam IOF. Quem faz o parcelamento do cartão de crédito, paga IOF. Quem compra um bem como uma geladeira, como uma máquina de lavar, como uma TV, como um carro financiado, paga IOF. Então, ao contrário do que o governo afirma, é um imposto regulatório que está sendo utilizado como imposto arrecadatório e que impacta diretamente na população mais frágil. O governo sempre busca esse tipo de atalho, ao invés de fazer o seu dever de casa. Criou um buraco, criou uma armadilha e espera sempre se recorrer de novos impostos. A população não aguenta mais pagar impostos numa carga tributária que oprime o trabalhador brasileiro e o empreendedor no país. As nossas propostas foram muito claras, estamos dizendo isso há muito tempo. O governo precisa ter a coragem de cortar subsídios, né, já que se ausentou da reforma tributária, e por isso mesmo nós estamos hoje com quase 800 bilhões anuais de subsídios, né? O governo que fala contra essa prática implementou mais de 70 bilhões de reais de novos subsídios ao orçamento, né? Nós achamos que o governo precisa fazer uma reforma administrativa séria, né, que para os novos entrantes, né, estabeleça regramentos, né, e defina o que é carreira de Estado, né? O governo precisa cortar gastos no PAC, que é uma cortina de fumaça. Nós, quando chegamos no governo do presidente Bolsonaro, nós encontramos mais de 180 mil unidades habitacionais paralisadas, das quais 150 mil foram reinicializadas e entregues, porque são recursos da população, mas estavam há 8, 9, 10 anos paradas. Mais de 50 mil obras paralisadas. Então o governo ele vive de narrativa, de uma ação populista para tentar reconectar o governo do presidente Lula com a população. E isso está claro também agora nessa questão do tarifaço lá dos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso então, senador, sobre a taxação americana dos 50%. O Trump fez com que direita e esquerda concordassem, pelo menos em um ponto, que é sobre a tarifa ser extrema, né? Até porque é a maior tarifa de todos os 24 países, é só o Brasil que levou essa tarifa de 50%. A discordância entre direita e esquerda nessa história não é sobre ser extrema ou não a tarifa, isso eles concordam. Trump conseguiu isso, né, com que a direita e a esquerda tão polarizada concordassem sobre um ponto. Mas a discordância é sobre de quem é a culpa.
E o que a gente vê é que o tarifaço tem ajudado o governo, que já vinha performando bem em pesquisas internas com o discurso da taxação dos ricos. Como a oposição e o PL, né, o partido do senhor, do ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, que mora lá nos Estados Unidos, como a oposição vê essa questão, né, do governo até estar se saindo bem em relação a essa história do tarifaço e até que já vinha com esse ritmo da taxação dos ricos, e quais estratégias os senhores têm pensado sobre isso? Bom, primeiro há um adágio, me parece que foi o Napoleão que implementou, né, de quando o inimigo está errando, você deixa ele errar. Né? Em relação à situação anterior do IOF, o governo implementou uma ação, né, com a Secona, o Sidônio, né, todos os influenciadores, dizem até que com recursos que foram alavancados de uma outra forma, né, de estabelecer novamente aquela polarização, né, de nós contra eles. Essa foi a fórmula, foi a estratégia que levou o PT à derrota em 89, 94 e 98. Eles corrigiram isso em 2002 com Lulinha Paz de Amor, né, e quando trouxeram, né, o dono lá da Cota Minas para ser o José Alencar, né, para ser o vice do Lula. Quando o Dilma radicalizou em 2015, quando sai o Levi e entra o Manteiga na nova matriz econômica, né, e radicaliza na pauta o woke, né, além da questão da nova matriz econômica, ela é impeachmentada, né? Então, em 2022, o Lula volta com essa mesma estratégia, né, de trazer o Alckmin, né, governo de coalizão, e agora volta a 1989. Acontece um fato superveniente, que é a tarifa implementada pelos Estados Unidos. Agora, isso fica mais claro, né? Traz um inimigo externo, né? Todos nós, qualquer brasileiro, tem que lamentar, né, essa imposição de uma tarifa desse tamanho com o nosso maior investidor. 27% dos investimentos diretos no Brasil vem dos Estados Unidos. Né? Nós estamos falando aí de uma correlação com o outro polo, que é a China, extremamente desfavorável. A China deve ter em torno de 4%, né, de investimento interno no Brasil. Então, brigar com os Estados Unidos para nós é um prejuízo, para nós como sociedade, como país, como economia. Agora, o que é que aconteceu? Existem vários fatores. Né? A nossa tarifa está tão desbalanceada em relação aos demais países, eu acho que a maior foi de 30%, a nossa é de 50%. Né? Mas todos esses países, inclusive a China, né, que tem assim, um antagonismo maior com os Estados Unidos, que a tarifa deles chegar a 145%, sentaram-se numa mesa de negociação sem bravatas. Eu não vi a China fazer a escalada de jactâncias, de ameaças, de ironias que o presidente Lula tem feito. Né? Eu não vi a Europa fazer isso, eu não vi o Japão fazer isso. Então nós temos um processo único de um presidente que tem um viés ideológico muito claro, que ao longo desse período em que é presidente da República espicaçou, né, os Estados Unidos, aumentou esse volume a partir da chegada do Trump, né, à Casa Branca, inclusive no processo de pré-campanha eleitoral. Chegou a fazer uma analogia que a volta do Trump seria a volta do nazifascismo aos Estados Unidos. Ao longo desses 7 meses ele tem sido uma espécie de porta-voz do BRICS, né, no sentido de que tem que se fazer um ataque à moeda americana, que é o dólar. Isso foi reiterado por ocasião da reunião que ocorreu aqui no Brasil dos BRICS, essa reunião certamente monitorada e acompanhada, né, pelos Estados Unidos, dada a importância dos países que aqui estavam. Né, e ato contínuo é anunciado esse tamanho de tarifas. Nós temos até o dia 1º de agosto, eu espero que o presidente Lula desça desse pedestal, né, acabe com essas bravatas e sente-se na mesa de negociação e faça seu papel como executivo. Ele e a chancelaria brasileira. Veja que é um fato muito grave. Nós estamos há 7 meses, ou pouco mais de 7 meses, da posse do presidente Trump.
E até agora não houve uma conversa entre o presidente Trump e o presidente Lula. Até agora o Trump não designou um embaixador para os Estados Unidos. E a entrevista que o Lula deu ao Jornal Nacional, ele foi muito claro: não tenho que conversar com o Trump. Ora, se o presidente do Brasil está colocando a sua questão pessoal, né, a sua questão ideológica, à frente dos interesses do país, nós estamos realmente numa situação muito grave. Senador, mas não é ruim a direita, na semana passada, no dia, inclusive, que houve o anúncio do Trump desse tarifaço, tinha feito uma moção de louvor ao presidente Trump. A gente vê o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que pode ser o substituto de Jair Bolsonaro em 2026, já que ele está inelegível até 2030, com boné de fazer a América grande de novo, né, com o lema do Donald Trump. Não é ruim, principalmente nesse momento em que é um consenso de que o Trump exagerou, continuar fazendo esse apoio ao Trump? Olha, a direita não fez voto de louvor ao presidente Trump. O presidente Bolsonaro, através de uma nota, agradeceu a menção e a preocupação do Trump, né, ao seu nome e à situação que ele vive hoje no Brasil. Tá? Alguns membros da direita, de fato, foram às redes sociais falar a respeito do tema, mas majoritariamente, né, a direita entendeu que o problema que nós estamos passando é em função da forma como o presidente Lula vem se comportado no cenário externo. A forma errática, belicosa, irresponsável com quem ele tem tocado essa relação com o presidente Trump. O Tarcísio, pelo contrário, de forma muito clara, ele defendeu a mediação, a ponderação, a negociação, ato contínuo, inclusive procurou o encarregado de comércio da Embaixada Americana, tentou entender o processo, porque quem de fato pode fazer uma mediação, inclusive eventualmente transigir, negociar, é o próprio governo brasileiro, que tem os instrumentos para isso, a chancelaria, os órgãos dos ministérios ligados ao comércio, né, e o próprio presidente Lula. O que nós estamos assistindo é que esses atores, principalmente o mais importante, que é o presidente Lula, fazendo filmes e dando declarações no sentido de promover esse enfrentamento. A cabeça do presidente Lula, me parece isso muito claro, eu espero estar enganado, é que a escalada desse processo para ele é importante do ponto de vista político, né? Mesmo que para isso haja um prejuízo inominável e irreversível da economia brasileira. Se empresas vão fechar, se empregos vão ser ceifados, se o PIB vai diminuir, se a inflação vai aumentar, me parece que para o presidente Lula isso é um mero detalhe. Espero que essa disposição ela se reverta até o dia 1º de agosto, porque por mais importante que sejam as nossas opiniões e convicções e o nosso enfrentamento político, na hora em que se debate política externa com um ator do tamanho, da relevância, da importância e do peso econômico dos Estados Unidos, com o presidente Trump à frente dos Estados Unidos, que nós observamos a maneira como ele se comporta, é mais prudente que, mesmo mantendo a nossa condição de país independente, de não aceitarmos interferências indevidas no nosso processo interno, que nós tenhamos a sensatez de nos sentarmos na mesa e conversar para resolvermos as nossas diferenças e não aumentar, escalar bravatas. Senador, como que a oposição vê que é possível, né, uma saída para reverter essa decisão do Trump, né, que o tarifaço começa a valer no dia 1º de agosto? Então, qual que é a estratégia que a oposição tem estudado para conseguir reverter esse tarifaço? Tentar enviar algum articulador, até o próprio Eduardo Bolsonaro, que está lá já nos Estados Unidos e também é do partido do senhor. Qual que é essa estratégia? Olha, primeiro o Eduardo Bolsonaro está lá há 3 meses, se eu não estou enganado, um pouco mais, e isso tem sido público. Ele tem procurado sensibilizar o governo americano para os problemas que o Brasil enfrenta na área de direitos humanos, né? Na questão da forma como o judiciário tem
se comportado aqui, né, com parcialidade no julgamento feito de 8 de janeiro, né, e outras ações relacionadas à questão da liberdade de expressão. Né? O próprio julgamento do Marco Civil da Internet é uma demonstração talvez mais forte do que isso representa. Então, me parece que essa tem sido a luta do deputado Eduardo Bolsonaro e de outros que lá estão. Em nenhum momento eu assisti, ouvi, até o momento da divulgação da tarifa, nenhuma ação do deputado Eduardo Bolsonaro no sentido de sancionar o país, de sancionar o Brasil. Isso foi uma decisão claramente do presidente Trump e é uma política que está sendo implementada com um conjunto de países em todo o mundo. A gente está falando de China, de Europa, de Japão, de Vietnã, de Índia, enfim, e países que fazem parte do BRICS que inclusive já conseguiram resolver as suas diferenças com os Estados Unidos e estabeleceram acordos bilaterais importantes para as suas respectivas nações. Nenhum deles, ao que me consta, saiu escalando essa situação de bravatear. Não cabe à oposição fazer esse papel, a não ser que ela seja convocada para tal, ou por um ou pelo outro ator, que no caso são os dois países, os Estados Unidos e o próprio Brasil. Quem tem que sentar na mesa de negociação é o Lula. Ele deveria, ao invés de estar comendo jabuticaba, se arrumando fazendo a sua mala para ir a Washington e solicitar uma audiência com o presidente Trump. Né? Ele deveria estar pedindo ao Mauro Vieira que saísse do Itamaraty e se deslocasse para Washington também. Ele deveria pedir para que se abrissem os canais de negociação, né, e se verificasse de que forma o executivo pode transigir, pode negociar, pode, enfim, equilibrar essa relação para que nós possamos voltar ao status quo anterior, que me parece que eram 10% de taxas tarifárias que me parece que estavam sendo suportáveis para a economia brasileira. Então, a oposição cabe fiscalizar, acompanhar e, eventualmente, se solidarizar com a população brasileira, né? Mas não é o nosso papel fazer esse trabalho de mediação. Senador Rogério Marinho, antes de encerrar, queria reforçar, né, o ponto da moção de louvor que eu comentei e que a nossa audiência está atenta aqui no nosso canal no YouTube e comentou, né, o Luciano Batista mandou que o deputado Felipe Barros fez sim essa moção de louvor e eu recordo que a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que é comandada pelo deputado bolsonarista Felipe Barros, do PL, o partido do senhor, senador do Paraná, aprovou na quarta-feira passada, no dia 9 de julho, que foi o dia em que, horas depois dessa moção de louvor ser dada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o Trump anunciou o tarifaço. Ela foi aprovada antes da embaixada norte-americana fazer aquela manifestação reforçando o Trump na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E lembrar também que a divulgação. Isso, foi horas antes, né? Mas só lembrar que o requerimento é de autoria de um outro parlamentar do PL, do líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, que lá na situação, lembrando, reforçando horas antes do Trump anunciar o tarifaço, disse que Trump realiza um brilhante trabalho desenvolvido como presidente da maior nação e pela incansável luta em defesa da democracia e da liberdade de expressão em todo o planeta. Então, só para ficar claro esse ponto que eu comentei da moção de louvor, é que sim, os deputados fizeram essa moção de louvor lá na Comissão de Relações Exteriores na semana passada, horas antes do tarifaço ser anunciado por Trump, deputados, parlamentares do PL e que tem o senhor como líder da oposição lá no Senado, senador. Bom, acho que a sua explicação responde à minha colocação aqui, né? Não houve louvor à ação que levou uma sanção ao Brasil, né? O louvor foi a forma como o Trump estava se preocupando com a questão dos direitos humanos e a parcialidade do judiciário brasileiro, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, todos nós lamentamos o fato de que nós estamos sendo sancionados. Esperamos que no dia 1º de agosto,
né, graças ao trabalho, isso contém ironia, viu, que o presidente Lula fará, nós possamos reverter essa situação, porque isso penaliza a sociedade brasileira como um todo, o que nós não desejamos, não queremos e não nos regozijamos. Ouvimos, portanto, as palavras da oposição do governo no Senado, o senador, através do seu líder, né, o senador Rogério Marinho, que se prontificou a vir aqui aos estúdios do Metrópolis nessa manhã de segunda-feira. A gente começou a semana ouvindo as suas palavras, senador. Muito obrigada, viu? Obrigado a você também. 8h51